Os florais, a gente tem agora o florais de Bach, foi criado por Eduardo Bach, e os florais de Minas, criado por Breno Marques e a Dinamara Vasconcelos. Os florais, eles são remédios à base de flores. Eles vão mudar em nós o padrão emocional. Então vamos dar sequência ao nosso estudo e ver. Existe mais de 25 sistemas florais. A Organização Mundial de Saúde reconhece os florais como uma terapia complementar. Os florais não são legalmente considerados medicamentos. Eles não substituem, em hipótese nenhuma, as indicações e o tratamento médico. Em casos de persistência do sintoma físico, procure o seu médico. Em caso de distúrbio psicológico, procure o seu psicólogo. Os florais são uma espécie de complemento alimentar, uma bebida saudável para ser tomada em poucas gotinhas, que tem se mostrado eficazes na manutenção de uma melhor qualidade de vida. Portanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós vamos ter uma melhor qualidade de vida tomando poucas gotas por um tempo também que varia de uma semana, 15 dias, um mês, mas não podemos ficar estendendo por muito tempo o floral. Usar com moderação e ele vai estar sempre agindo de uma forma complementar aos tratamentos que nós temos que fazer. Portanto, ele não vai substituir o remédio, ele vai complementar a ação desse remédio. E muitas das vezes a pessoa melhora um monte de coisa, inclusive aquele ponto central da reclamação. Os florais têm mais de 74 anos, de 1945 até hoje. Ele é bem difundido e pouco compreendido. Existem mais de 25 sistemas de florais, cada um com a sua aplicabilidade e forma de ser feito. As suas gotas são suaves interferências no emocional humano. Eles não agem na doença crônica, mas no estado de ânimo do doente, podemos dizer assim. Então, essa compreensão, são mais de 25 sistemas de florais, cada um com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, mas cada um com a sua função, que deve ser respeitada, deve ser entendida, deve ser compreendida, bem pelo terapeuta, por quem que tiver que usar, para não criar outras situações. Então, suas gotas são suaves interferências no emocional humano. Importante nós entendermos isso. No emocional. Mudando o emocional, desaparece vários tipos de doenças, sim. Desaparecem. Mas, enquanto não desaparecem, sejamos fiéis ao tratamento que estivemos fazendo antes. E no caso das doenças crônicas, ele vai mudar o estado de ânimo da pessoa. A pessoa está lá para baixo, aí a pessoa começa a se sentir feliz, se sentir melhor, mesmo que não melhore fisicamente, que às vezes é uma doença terminal, mas ela tem mais fé em Deus, tem mais coragem e tem mais determinação. Embora os florais são mais recentes, eles foram desenvolvidos pelos criadores dos florais de Minas, Breno Marques e Dinamara Vasconcelos, são compostos por tinturas e essências florais. Tem como proposta agir no físico e no emocional, proporcionando uma melhora holística, agindo como suplemento energético. Ajudam em vários tratamentos. Vão entender isso. E eles vão trazer para a gente um conforto espiritual, principalmente, mudando o nosso modo psicológico de agir, as nossas ações e trazendo benefícios. Lembrando que cada pessoa tem sua particularidade, tem sua suscetibilidade, sua sensibilidade. Então, cada um tem seu tempo de melhorar. Um detalhe importante, os florais de Minas foram fundados em 1989. Então, a partir da década de 80, que eles foram sendo estruturados e em 89 eles foram realmente oficializados no mercado nosso. Os florais atuam nos corpos emocionais, a homeopatia atua nos corpos etérico e mental. Mais na frente a gente vai ver as fotos desses corpos para a gente poder entender melhor. Temos também o elixir de cristais, que agem das mais variadas formas e com efeitos maravilhosos. Os florais são feitos de flores e são diluídos 3 vezes para chegar ao consumidor. A tintura mãe tem várias técnicas e formas de se fazer e deve-se respeitar a fase da lua, os meses do ano. E essa tintura mãe é aquela que você colhe a flor, coloca, eu não tenho um copo aqui agora, coloca em uma vasilha com água e conhaque, deixa, aí os métodos são os mais variados. Tem uns métodos que tem que deixar
a flor dentro daquele pote com água e conhaque ao lado da planta por um período. Outros têm que colocar no vidro, tampar e enterrar em local que pegue lua e pegue sol. Outros têm que ter um local fechado. Cada um tem uma técnica. Então aqui não é a gente ensinar a técnica, que aí a gente vai lá e compra que já está lá. Não é para inventar nada. Então, respeitar os direitos autorais de quem fez. Então, tintura mãe, você foi lá, pegou a flor, botou naquela água. Aquela água que vem, depois de passar por todo o processo de maturação, vai tirar dali de 3 a 5 gotas e vai colocar num vidro chamado solução de estoque. Nessa solução de estoque é que vai para as farmácias, é que os fabricantes dos florais vendem. Para o consumo, a solução de consumo pega de 3 a 5 gotas da solução de estoque. Então, dilui 3 vezes. Mas ele ainda é químico, ele ainda é tóxico, tem que ser usado com moderação. Então, foram criados por um médico inglês, o Dr. Edward Bach, em 1945. Hoje existem mais de 25 sistemas de florais de Minas. Então, o primeiro que criou, pelo menos o que tem registrado, foi o Edward Bach. A partir dele vieram vários outros desenvolvendo seus próprios sistemas de florais. Cada um com as suas qualidades, com as suas possibilidades, com as suas ajudas e o benefício, o que é mais importante, o benefício para quem usa. E nos florais de Minas, nós temos um auxiliar importante no tratamento do pânico. Presta atenção. Auxiliar importante no tratamento do pânico, que é o buquê de 5 flores. No buquê de 5 flores, nós vamos ter respostas importantes para esses tratamentos. Então, não é para alargar os outros tratamentos, é para adicionar o buquê de 5 flores. No pânico, é maravilhoso o resultado que nós temos ouvido, os relatos das pessoas que utilizaram. Os florais de Minas também como auxiliar no tratamento do medo. Aí nós temos o passiflora, o mimosa, o plantago, o trimério e o taraxacum. O passiflora, mas o mimosa vai ter uma definição abaixo. Então vamos falar do plantago. O plantago tem medo do lúdigo, tem medo da fantasia, acha que está fantasiando. Então se a gente falar assim, ó, fulano vê espírito, ele já não quer ouvir porque ele acha que é uma coisa muito fantasiosa. O trimera é a mãe que tem, normalmente quem tem filho único, que ela filho viaja, ela fica desesperada, ela começa a falar e pensa, tanto pensa coisa ruim que acaba acontecendo coisa ruim com o filho. Então temos que ter cuidado com esse pensamento trimera que muitas das vezes a gente deixa fluir na nossa caminhada. E o taraxacum, a dificuldade para digerir. Não digere os fatos, não digere as situações cotidianas, não digere determinadas situações do dia a dia e com isso vai somatizando no estômago. Normalmente as pessoas que têm dificuldade de ver o resultado do tratamento com floral têm que tomar taraxacum. Há outras situações aqui, o que trata as essências florais. Um exemplo, Aristoloquia, para aqueles assoberbados por um conceito deturpado de pecado e que carregam, dentro de si, sentimentos de culpa de origem religiosa, principalmente com respeito à sexualidade. Então às vezes, é muito comum em mulheres, mas também tem homens, que depois de uma certa idade começam a achar que sexo é pecado. Tem outros que acham que tem que fazer sexo só para engravidar, se não é para engravidar, não pode. Então esse conceito vai trazendo uma série de problemas para o casal, porque às vezes um pensa assim e o outro não pensa, e acaba ou tendo rompimentos ou aquelas traições meio complexas que acontecem dentro da sociedade. Ou então, o que o Aristoloquia vai fazer? Vai fazer harmonizar a relação sexual entre o casal. É para tomar só o que tem complexo, o que não tem complexo não vai tomar. O Pinus, para a personalidade que experimenta sentimentos de culpa, de autocondenação, remorsos e arrependimentos por alguma atitude concreta do seu passado. Então a pessoa sabe que fez alguma coisa e fica com essa culpa, com esse ressentimento, se remoendo. Então, ao tomar o remédio, ela levanta a cabeça e segue em frente. Ninguém tem que ficar carregando culpa. Ninguém tem que ficar remoendo as situações. E tem um muito interessante que eu não anotei aqui, que é para a gente esquecer o passado, quando a gente vivencia situações ruins. Então, o Miosotis, se alguém da família morreu, a pessoa não consegue esquecer. A pessoa separou do marido e não consegue se desvencilhar daquele sentimento, fica revivenciando aquilo o tempo todo, achando que aquele relacionamento vai ter que voltar e não vai ter jeito mais.
Aí tem o Miosotis que vai ajudar a romper. Agora, se tem uma semana que terminou o namoro ou o relacionamento, não tome. Aí aqui está o Taraxacum para as personalidades com uma visão muito grosseira e superficial das experiências cotidianas, as quais têm dificuldade de digerir a realidade, pois o fazem sem analisar detalhadamente os fatos. Taraxacum desperta na pessoa os conceitos mais amplos de vontade e de aprendizado espirituais, sugerindo um novo enfoque de nova lente mental, no sentido de vermos mais minuciosamente o nosso próprio ser interior, também seus símbolos externos. Ou seja, é bem abstrato o conceito, então vai fazer a pessoa ver as coisas com uma visão mais ampliada, com mais vontade de aprender as coisas espirituais. Então, essa pessoa vai começar a desfrutar um pouco mais de saúde, um pouco mais de equilíbrio. É necessário, então, a gente estar sempre refletindo nas bênçãos do amor, nas forças divinas que regem a nossa vida, para que a gente possa, então, construir um mundo melhor. O Tabebuia, esse aqui é muito interessante, que é o ipê amarelo. E o ipê amarelo, então, ele tem uma série de lendas sobre o processo de revitalização que ele possui. E só da gente olhar para um ipê amarelo florido, também a gente se sente revitalizado. Para toda e qualquer situação especial da vida em que as forças espirituais, psíquicas ou físicas precisam ser convenientemente concentradas no objetivo da autocura. Para todas as condições em que há dispersão de energia que impede a transição de etapas ou de um novo recomeço. Então, para que a gente, na menopausa, andropausa, né, perde emprego, separações conjugais, que a pessoa está para baixo, então ele vai levantar a energia. A pessoa está estudando, está muito cansado, precisa revigorar a energia. Mas aí, para quem vai estudar, existe também a fórmula do aprendizado, para que você aprenda mais, que é importante no processo nosso de melhoria e aperfeiçoamento. Agora, aí vem o mimosa, que a gente colocou aqui alguns conceitos deles, mais amplos, que é muito interessante. Então, aquela plantinha que a gente chama de sensitiva, de vergonhosa, porque ela dorme, você encosta a mão nela, ela dorme. E ele é equivalente ao mimulus do florais de Bach. Então, a pessoa tem medo de ser, de se descobrir, da própria tendo capacidade. Teme exageradamente o mundo material, os animais, as intempéries, as ventanias, chuvas fortes, trovões, relâmpagos, água, rio, lago, piscina, o mato, alturas, elevadores, injeções, hospital, infecções, são obcecados por doenças hipocondríacos, temem o próprio sofrimento. Então a pessoa está sempre com medo de tanta coisa e esquece daquela célebre frase de Jó: o que eu mais temia, me aconteceu. Portanto, nós temos que ter menos medo das coisas e saber agir com mais moderação, com mais ponderação. E aqui, então, nesse floral, ele tem uma característica muito importante que ajuda as pessoas a passar na prova de direção. Porque quando a pessoa tem medo de acidente, tem medo disso, tem medo daquilo, vai dar mais força, mas também tem o passiflora que pode ser alternadamente tomado, um de manhã e outro à tarde. Então vamos para o outro. No passiflora, ele tem aqui as palavras-chave: coragem, autoconfiança, sensitividade, medos vagos, superstição, temor, presságios, ansiedade, humor versátil, pesadelos, visões, imortalidade, imprevisibilidade e segurança. Isso aqui é quando a pessoa tem alguma dessas aqui desequilibrada negativamente, então irão se tornar qualidades positivas. A pessoa vai ter mais coragem, vai ter mais determinação, os presságios vão ser atenuados, ou então ela vai saber lidar melhor com eles. Essa ansiedade vaga, doentia, vai sumir, melhora os pesadelos. A pessoa vai entender a parte da imortalidade. Essa imprevisibilidade que a pessoa apresenta para todas as situações desaparece. Ou seja, a pessoa vai ter mais coragem e equilíbrio e fé para enfrentar a vida. É interessante a fé quando a pessoa está naquela situação de tudo para baixo e toma todas aquelas situações ali tudo para baixo, então ela toma o passiflora, ela começa a se elevar e a fé que a pessoa tem, a disposição para a luta é muito interessante, que eu já experienciei.
Para as pessoas atormentadas por medos vagos de origem desconhecida, preste atenção nesse detalhe. Para aqueles que sentem pressentimentos, presságios de eventos negativos, sensação de perseguição, de punição e de morte. Então, se você está vivenciando essas situações desagradáveis, o tratamento vai te ajudar, o tratamento vai te impulsionar a seguir para o bem. Precisamos, assim, começar a nos fazer valer a força do bem, as forças do amor e as forças que nos impulsionam para as grandes verdades que a vida nos oferece. Bom, já vimos essa parte, então agora nós vamos ver como são divididos os florais de Minas. Existem várias categorias. Tem os florais para o medo, para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, não é por inveja não, é por querer que o outro esteja bem. Para a falta de interesse pelas circunstâncias, estou nem aí, o brasileiro está meio assim agora. Para a supersensibilidade às influências e opiniões, todo mundo que fala, a pessoa fica envolvida naquela opinião, naquela sensação. Para a solidão, mas não é solidão de ficar sozinho, é solidão de querer aventuras, tipo o mundo de Marlboro, tipo aquilo ali. Lembra? Aquela pessoa que sai cavalgando por meio do mato, aquela pessoa que quer passear de motocross, está no meio de um grupo, mas ele está sozinho ali na moto. E às vezes ele vai até sozinho mesmo. Não que isso seja errado. O desequilíbrio disso, sim, é errado. Para o desalento, desconforto e desespero, para a incerteza e indecisão. E depois nós temos a criatividade e espiritualidade, que é a parte das visões. Aí nós temos a primeira, a nona visão, sendo a primeira a massa crítica, que é o despertar para novos valores. O agora mais longo, a expansão do contexto histórico. Uma questão de energia, quando nós precisamos dessa nova energia, desse novo impulsionar. A luta pelo poder, que está sempre em voga. A mensagem dos místicos, que é muito importante. Esclarecendo o passado. Se você procura os místicos, você quer esclarecer seu passado e automaticamente você tem que entrar na corrente, no fluir, a ética interpessoal, que tem que existir essa ética, senão você não vai ter caminhos errados. A cultura emergente, que a cultura emergente é essa nova era da espiritualidade, onde as pessoas vão procurar se espiritualizar mais, procurar entender as dimensões espirituais. Então, a gente precisa começar a vivenciar. Aí você vai me perguntar, eu posso então tomar essas visões que eu estou precisando muito? Lógico que você não deve começar por elas. Você tem que procurar um bom terapeuta que entenda dos florais de Minas, dar uma equilibrada naquilo que é mais essencial, aí depois você entra. Porque se você chegar aqui, nesses dois, contendo é melhor, né? Mensagem dos místicos, esclarecendo o passado, se você pisar na bola na hora de entrar na corrente, falhar na ética interpessoal, a cultura emergente você não entra. Porque aqui é uma sequência de ideias, uma sequência de valores íntimos que você tem que desenvolver. Se você não desenvolver os valores íntimos, espirituais, você derrota-se a si mesmo. Aqui nós temos ainda as essências avulsas. Depois nós temos as fórmulas compostas, as fórmulas dos chakras, os Fi florais líquidos, as Fi essências. Então dá um total de 108 florais. Essências florais são 108, incluindo umas 2 ou 3 compostas e além das fórmulas. Lembrando que para cada uma dessas visões existe uma fórmula, para que você dê um novo tom emocional à sua vida. Bom, aí, florais para o medo. Como nós lidamos com os nossos medos e como ele pode ser tratado. É importante entender isso. Para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Será que as nossas preocupações são normais? Como lidamos com elas e como elas se manifestam? Como elas influenciam e interferem na nossa vida? O interesse, falta de interesse pelas circunstâncias. Como estamos reagindo à nossa família, com os nossos trabalhos, nossos colegas, com a atualidade e com nossos pais. E até mesmo com o nosso país. Nós estamos interagindo, procurando fazer o melhor, oferecer o melhor de nós, ou deixando a banda tocar, deixando as coisas andarem, sem muita preocupação. É importante nós fazermos, então, essa reflexão, procurar esse entendimento, construir intimamente um mundo melhor. Aqui nós temos os Fi florais, que aí tem o eflúvio, que vai ser um tônico para os rins, o múvios, que é um depurativo do sangue,
O Imunes, que aumenta a imunidade, as pessoas que têm AIDS conseguem grandes benefícios com ele. O Metábolis, que é para o sistema digestivo, principalmente para a prisão de ventre. O Ormina, que é essencial no tratamento da endometriose, das cólicas menstruais, ele ajuda muito nesses tratamentos. O Serênio, que é um calmante para as pessoas muito estressadas. O Ventilium, é interessante o Ventilium, porque ele dá sono. As pessoas tomam Ventilium e começam a dormir bem. É um remédio importante para nós pensarmos. O Sustentave, que é um remédio para o sustento do nosso sistema ósseo, vai fortalecer nosso sistema ósseo. E ele deve, mais para quando a pessoa tem artrose, artrite, osteoporose, para obter um melhor resultado, é importante tratar primeiro o pulmão, depois o rim, para depois tomar o Sustentave. O Exultate Licor para a pele, que a gente aconselha como terapeuta, principalmente conhecedor da homeopatia, que seja o último a ser tratado. Depois tem o Omni H, que na minha opinião não faz necessário quando a gente faz um bom tratamento de desintoxicação. O Magnificat Licor, que é para o sistema digestivo, glicose alterada, colesterol alterado, ele é um bom auxiliar nesse processo. Aí você vai lá assim, mas pulou o Vitrix H e o Vitrix M. O Vitrix H, ele é um tônico estimulante masculino, para a pessoa ter mais interesse pela vida, mais disposição pela vida, e logicamente a pessoa vai ficar mais feliz, vai ter melhor desempenho naquela hora da diversão, naquela hora da interação conjugal. E o Vitrix M também, a mulher vai ter mais disposição, vai ter mais criatividade, vai ficar mais feminina e também vai ter mais disposição e até mesmo a relação vai ser mais prazerosa naquele momento íntimo do casal. Então, eles ajudam, são fundamentais. Agora, se a mulher tiver endometriose e outras coisas mais, além dos tratamentos que ela deve procurar fazer, não vou aqui sugerir A, B ou C, é necessário tomar primeiro Ormina, porque senão o Vitrix M vai estar dando um estímulo, mas ela fisicamente não tem condições de seguir aquele estímulo que está recebendo. Bom, a medicina tradicional oriental, ou medicina chinesa, como é acostumado a dizer, ela vê o ser humano de uma forma plenamente integral. E é importante nós entendermos isso para que a gente possa compreender melhor como que a gente vai lidar com nossos adoecimentos, com os nossos tratamentos, para que a gente possa, então, obter melhores resultados. E a primeira coisa interessante que a gente tem que aprender a pensar como chinês, a energia começa e é gerada pelo rim, ou o reino da água, que é composto pelo rim e a bexiga. Então, o reino da madeira é composto pelo fígado e a vesícula biliar, o reino do fogo é composto pelo coração e intestino delgado, o reino da terra pelo baço pâncreas e pelo estômago, o reino do metal pelo pulmão e intestino grosso. Então, nós vamos aqui. Externamente, nós dizemos que geramos. Então, a água gera madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água. Internamente, a gente diz alimenta. Água alimenta o fogo, que alimenta o metal, que alimenta a madeira, que alimenta a terra, que alimenta a água de novo. É um ciclo. Portanto, se você tem um problema de rim, muitas das vezes o seu problema pode estar ou no pulmão ou no fígado. O problema de coração pode estar no fígado ou no baço pâncreas. O problema do baço pâncreas pode estar no coração ou no pulmão. Com essa relação, com essa reação de entendimento, a gente vai conseguir chegar a determinadas respostas. E como eu tenho uma mente bem criativa, gosto de inventar, quando disseram para mim que o mestre de coração e o trípode enriquecedor não tinha nenhuma relação com nenhum órgão, eu comecei, que era pertencente ao rim, e ponto final, eu comecei a pesquisar. E vi que o reino mestre de coração, ele tem uma relação muito grande com a epífise ou pineal, e muito semelhante às funções do mestre de coração com a epífise ou pineal, como as pessoas costumam dizer no popular. E o trípode enriquecedor com o hipotálamo, tem uma relação muito grande com o hipotálamo. Então, nós precisamos entender bem isso aqui para obtermos bons resultados no tratamento que eu chamei de reino psi, mostrando essa parte do funcionamento. Rim e bexiga é o reino da água, fígado e vesícula biliar o reino da madeira, coração e intestino delgado o reino do fogo, baço pâncreas e estômago o reino da terra, pulmão e intestino grosso o reino do metal, e aqui o reino psi, mestre de coração e trípode enriquecedor. Então, são aqueles que são acupunturistas há muito tempo, que
acompanha estritamente o raciocínio chinês, não me xingue. Reflitamos sobre essa possibilidade, vamos fazer a pesquisa, vamos estudar, vamos ver o que a gente pode corrigir, o que a gente pode melhorar. Agora tem a Ayurveda. A Ayurveda é um processo de tratamento indiano, onde eles usam, dentre muitas outras coisas, a alimentação. Então a Ayurveda é um tratamento que não agride o seu corpo, inclusive tem um livro com esse nome, muito bom por sinal. Usa basicamente a dieta como forma de tratar e prevenir as doenças, como indicação a partir das doshas. As doshas são Vita, Pitta e Kapha. Vita é aquela pessoa magrinha que come de tudo e não engorda nunca. O Pitta, ele tem aquele efeitinho sanfona, que ele vai e volta. E o Kapha, às vezes, ele até com o cheiro da comida ele engorda. E um detalhe importante que tem na medicina indiana, no caso da Ayurveda, os alimentos que são inimigos. E limão com tomate é veneno, pode necrosar um rim ou causar seríssimos problemas de intestino preso. E para a medicina chinesa tem tudo a ver intestino preso com problema de rim. Às vezes você tem intestino preso, vamos voltar aqui. Aí intestino preso, intestino grosso e pulmão. Quem eles vão gerar? O rim. Se tiver uma disfunção renal complicada, vai ter problema no intestino grosso. Então, é nesse fator dele gerar para o rim. Ele vai ser sobrecarregado, ele vai ter que usar outros métodos para eliminar a água. E com isso nós temos que aprender a repensar muito a nossa forma de entender o ser humano, entender a saúde. E aqui, dentre outros alimentos que fazem mal, não se deve misturar frutas ácidas com nada, principalmente as cítricas, limão, laranja, mexerica, tangerina, não se mistura com nada. O limão, principalmente quando você come o limão, ou toma o suco de limão, você tem que esperar 3 horas para comer. Só depois de 3 horas que você vai comer alguma coisa, tem que ficar naquele jejum. É tranquilo ficar. Porque na hora que você sentir fome, você lembra de um copo de suco de limão, que seu estômago dá a sensação que o estômago fecha assim, acabou a fome. Brincadeiras à parte, mas é a sensação que a gente tem. E outro alimento que não se deve misturar é banana com arroz. Quando a gente come banana e arroz e feijão, atenua a intoxicação. Mas se tu comer banana e arroz só, vai dar problema renal. E aí a gente faz esse convite à reflexão. Coleta seletiva e reciclagem, a segurança do meio ambiente em nossas mãos. Se nós não procurarmos reciclar, fazer essa seleção do material reciclado, do nosso descartável, nós vamos sobrecarregar os nossos aterros sanitários. Vai material para lá que pode ser reciclado para que outras famílias tenham um reforço de renda. É importante então que a gente colabore com essa questão da limpeza, que a gente colabore com a coleta seletiva. Faça a sua coleta seletiva. Se não tiver coleta seletiva na sua cidade, você sempre vai encontrar um local que é um ferro velho, você vai encontrar um catador de papel na rua, que você pode entregar aquele material que separou para ele. Ou seja, quando tem boa vontade, sempre a gente vai conseguir fazer. Isso é uma grande caridade que a gente faz com o nosso planeta, é uma grande obra que a gente faz conosco mesmo, fazer essa coleta seletiva. Então, colabore com a limpeza do planeta, colaborando com a limpeza da nossa cidade. Se nós fizéssemos essas coletas seletivas constantemente, até mesmo determinados processos de enchente e transbordamento seria evitado, porque não seria tanto material descendo pelos rios abaixo, e já tem até um continente de plástico no oceano. É bom entendermos que o processo de melhoria disso tudo está conosco, a nossa responsabilidade. Nós devemos procurar fazer o melhor para nos desintoxicar das nossas próprias ações, fazendo esse processo de coleta seletiva que está em nossas mãos. À medida que a gente vai organizando, as prefeituras também vão se organizando, a sociedade vai se organizando, ou seja, quando nós começamos a nos modificar, o mundo ao nosso redor se modifica. E se a gente se modifica para melhor, tudo vai acontecendo para o lado melhor. E costumo dizer que todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. E aí uma natureza tão bonita, tão bem preservada, e a gente, para ter toda essa beleza, a gente também tem que saber fazer a nossa parte, proteger a natureza, nós estamos protegendo a nós mesmos. E aí o convite, seja um cidadão ecológico.